Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empresas e Negócios aqui na CBN Joinville. Nessa semana recebendo o Dieter Borgert, da QAssist, uma empresa joinvilense 100% no seu DNA, mas que já está aí ganhando o Brasil, ganhando o mundo, falando de inteligência artificial, falando de tecnologia. Dieter, muito obrigado por receber a gente ou por topar conversar com a gente nessa semana, tudo bem? Tudo bem, Beto. Muito obrigado também pelo convite e pela recepção. E vamos lá mostrar para esse pessoal aí o que é importante, o que a gente precisa fazer para acelerar as empresas, né? Eu destaquei essa questão de ser de Joinville, porque aqui em Joinville, quem trabalha com tecnologia já te conhece, né? O Dieter já é um cara extremamente conhecido nesse âmbito. A nível nacional, a nível mundial, Joinville também está se transformando numa referência, um polo de desenvolvimento, quando a gente fala de inovação propriamente, né? A que se deve isso, Dieter? Joinville tem algumas características muito importantes. Lá na década de 80 e 90, nós tivemos muito forte a parte de informática, né? TOTUS, Neogrid, DataSul, todas essas empresas que criaram um cenário muito forte. Joinville é muito conhecida pelas grandes empresas, Schultz, WEG, Schultz, DataSul, Tigre. Todas essas aí compõem aí um hall de empresas muito forte. E o fato de Joinville ser uma das cidades mais empreendedoras do Brasil, hoje a cidade mais bonita do Brasil, mais feliz do Brasil, todas essas características elas vão despontando. Então vai aparecendo e as pessoas começam a se interessar. Tanto é que Joinville hoje tem uma característica que a taxa de desemprego está próximo de zero, né? Então a gente está numa característica muito interessante aí para o empresariado e para a cidade, né? Que está atraindo outras empresas também, porque tem mão de obra extremamente qualificada. Isso a gente vai falar mais para frente especificamente sobre inteligência artificial, que acaba sendo o mote do nosso episódio de hoje aqui, Dieter, mas lá atrás, né, com Revolução Industrial, depois com a chegada de novas tecnologias também a nível de informática, tinha aquele medo, os robôs vão tomar as posições, né, das pessoas, né, do operário, do chão de fábrica. De fato, muita coisa acabou evoluindo ao ponto de um braço mecânico, né, trocar, substituir e fazer o serviço de 20 pessoas, mas não necessariamente essa pessoa ela perdeu o emprego, né? Ela acabou evoluindo, né? Quer dizer, no caso da tecnologia hoje, né, cortando para 2025, é um pouco isso, é um pouco de adaptação também? É exatamente isso, né? Novos empregos, novos empregos estão surgindo, novas tarefas dentro da indústria estão surgindo e outras estão desaparecendo. Agora, recentemente, né, década de 80, a gente teve muita secretária com máquina de escrever, as empresas com máquina de escrever. Década de 80, 85 até 95, todo mundo migrando para a informática, a máquina de escrever ficou do lado, quem não se atualizou ficou para trás. Eu sempre falo, a gente dá bastante treinamento aí de inteligência artificial, a gente sempre fala, tem uma imagem final que tem um cartaz segurando assim, a IA não vai roubar o seu emprego. Pessoas que sabem usar a IA é que vão. Perfeito. Porque essas pessoas estão se atualizando, né? O lifelong learning, né? A vida inteira a gente tem que se atualizar e a gente está exatamente no momento da história onde a gente está recebendo, tem conhecimento à vontade, a gente tem que se atualizar e acompanhar também a demanda do mercado, né? O que está acontecendo. Na CBN, acho que não faz 2 anos e meio que a gente começou a falar de inteligência artificial. Eu lembro de ter feito umas 2 ou 3 entrevistas contigo nesses anos e falando, e a pergunta que eu sempre fazia é qual que é o próximo passo, o que vem agora? E o que me impressiona nessa conversa toda é a velocidade disso, né? E cada vez mais ao usuário comum, não necessariamente ao CNPJ, né? A pessoa em casa, utilizando a IA para um monte de tarefa, desde uma Alexa para tocar uma música, até o chat GPT para fazer uma lista de compras para ir no supermercado, por exemplo, né? Essa popularização, que ela é assim um pouquinho mais recente, ela também assusta quem está dentro, né, desse sistema? É que, na verdade, a gente que está dentro, a gente está muito no ritmo de o tempo todo estar se atualizando, né? Então a gente está olhando para ela e já entendendo que tem um próximo passo. Ano passado a gente falava muito de IA generativa, criação de imagens, o marketing criativo usando isso, World Creativity Day, Festival do ano passado, a gente falou bastante sobre isso. Mas já falando, o próximo passo é quando as IAs começarem a trabalhar todas juntas, né? Agora a gente está trabalhando com elas, que são os agentes de IA. Né? E é bacana tu falar da Alexa, porque falou Alexa, o cara está escutando em casa, a Alexa já escutou lá, já ativou, e Alexa toca uma música. Alexa, liga na CBN Joinville aí. Agora vai dar uma confusão, que o rádio, o cara tá ligado, o carro Alexa vai ligar também. Mas é bom isso aí, né? Vai dar audiência também. Vai dar uma bugada na IA, né? Vai dar uma bugada. Então, assim, a gente está acompanhando e a gente está vendo tudo o que está acontecendo, mas a gente também está
estar um passo sempre à frente, olhando para o que vem. Saímos da IA generativa, que estava muito forte, e ainda estamos, né? O empresário não precisa se assustar. Se ele quiser começar, começa por ela, está tudo certo. Os agentes de IA, que é um mix de todas essas soluções, para eu dar uma tarefa e vai embora. É o tal do usuário comum que está em casa usando o ChatGPT e falando assim: me faz um roteiro de viagem para Gramado, 2 dias, e aí monta aquele roteiro fantástico. Que é algo simples. Que é algo simples, mas o usuário comum que está em casa, né, o CPF. E aí o próximo passo que a gente está olhando, o que é? É a aceleração. Agora a gente está numa onda onde o hardware também está acelerando, com os computadores quânticos, né? Então toda essa evolução está acontecendo, é natural, mas concordo contigo, ela está bem rápida. E o que a QAssist atua, né? Qual que é exatamente a função que vocês fazem, em que velocidade também isso acaba acontecendo lá dentro? Legal. A QAssist nasceu lá em 2001. Né? E lá atrás ela era um representante de softwares de qualidade, e aí foi evoluindo para planejamento estratégico, gestão empresarial. Então nós temos uma vertical dedicada às consultorias clássicas, planejamento estratégico, gestão, implantação ISO, Lean Manufacturing. Temos uma outra vertical de treinamentos e uma terceira vertical que ela começou a se desenhar em 2019. Que em 2019 eu passei a mão no telefone, liguei para a IBM e pedi para eles uma licença para eu estar usando o Watson da IBM, que estava sendo lançado naquela época nos Estados Unidos, né, como uma IA generativa muito focada em grandes corporates. Né? E lá a gente começou já a desenhar esse cenário da terceira unidade de negócios, que é dedicada à inteligência artificial. Que legal. Mercado brasileiro, ele com essa velocidade também da IA, ele está acompanhando o mercado global? Tá acompanhando. Hoje a gente está numa característica pela quantidade, pela facilidade que a gente tem de acesso, a gente em grande parte está acompanhando. Eu não vou falar 100% porque a gente tem hardware lá fora que não está vindo para cá ou que é muito caro. Então a gente está montando um laboratório de inteligência artificial. Para nós sai R$500 mil, R$800 mil para montar um laboratório. Lá fora ele faz por 100 mil dólares, claro, né? Mas são 100 mil, é muito mais acessível para eles que estão lá fora montar e, consequentemente, também acelerar dentro desse sistema e dentro dessa velocidade. Deixa eu perguntar, tem bastante jovens que trabalham com você lá na QAssist hoje em dia, né? Tem. Nós temos jovens lá. E dentro desses jovens, a função de dev, né, de desenvolvedor, de aplicativo, de programação. Qual que é o desafio com quem trabalha com esses ainda estudantes, ainda numa fase de caráter, né, de universidade, levando em conta que até pouco tempo atrás a gente trabalhava lá com um jovem, com um adolescente, ensinando ele na prática a desenvolver um aplicativo para celular. Hoje, a inteligência artificial lança 10 aplicativos na mesma velocidade. Né? Como é que lidar isso também dentro da parte da educação? A educação hoje, eu vou dar o exemplo lá da QAssist. Né? Todo mundo que entra, a primeira coisa que qualquer estagiário, entrou, primeira coisa, fazer um curso de inteligência artificial, elevar o nível, todo mundo tem o mesmo nível, independente se é desenvolvedor ou não desenvolvedor, todo mundo tem que ter o mesmo nível de conhecimento. Depois, quando a gente começa a falar dos outros pontos, a gente começa a falar de soft skills. Então, aí quando a gente fala de jovem, a gente tem que desenvolver mais os soft skills, e os outros que não são tão jovens, a gente precisa desenvolver hard skills e, claro, acompanhar os soft skills das gerações, né? Porque a gente tem hoje uma característica que são várias gerações juntas, né? Perfeito. E toda essa galera vai se encontrar agora no começo de junho, né? Mais uma edição do Summit, que vocês já... Quantas edições? Ano passado nós fizemos a primeira do Brasil, exatamente. Cara, isso aí talvez seja o maior encontro do sul do país, talvez um dos maiores do Brasil em inteligência artificial. Hoje ele é o mais representativo pelo formato que nós adotamos. Hoje, se você perguntar até para o ChatGPT quais são os eventos mais relevantes em inteligência artificial do Brasil, o primeiro que ele responde é o nosso evento. E é muito orgulho, porque a gente criou aqui em Joinville, a várias mãos, criamos aí junto com a Ágora, com a Join Valley, a gente se juntou e criou esse grande evento, né? Reunindo palestras, workshops, painéis de discussão e expositores. Então a gente tem de tudo um pouco. O cara que quer conhecer novas tecnologias, ali conversar com bastante tempo, o cara que quer escutar um palestrante. E nós já nascemos internacionais, que ano passado nós já trouxemos palestrantes de fora, e esse ano a gente ampliou o hall. Estamos trazendo grandes nomes, estamos trazendo, por exemplo, Oren Ali, do Instituto Vector do Canadá, uma das maiores referências do mundo em inteligência artificial. Estamos trazendo pessoas da Alemanha também, de Instituto de Inteligência Artificial, para trazer para Joinville o que tem de supra-sumo, né? Mas, embora estejamos fazendo aqui dentro, e aí eu respondo aquela tua primeira pergunta, né, do cenário nacional, hoje nós temos 75% dos participantes do Summit, hoje são de Joinville ou Santa Catarina. Os outros 25% são de todo o Brasil.
temos 13 estados já inscritos, Acre, Rondônia, Ceará, tudo em estados que se inscreveram e estão vindo para o nosso Summit. Distrito Federal. Mostra a referência, né, que virou a QAssist também, e o Summit também. Dia 5 e dia 6, é isso? Dia 5 e 6 de junho, uma quinta e sexta-feira, o dia todo, repleto de... Cabe mais gente ainda? Inscrições abertas? Cabe mais gente, ainda temos inscrições abertas. Estamos aí no finalzinho do segundo lote, indo para o terceiro, mas correndo aí a gente consegue ainda inscrever. Lá no Instagram e também no site, né? Tanto no site, o site é summitdeintelligenciaartificial.com, bem fácil de lembrar, e no Instagram, Summit IA, que é a referência do primeiro Summit de IA do Brasil. Perfeito. Para fechar, a pergunta que eu faço em toda a entrevista para você, aonde isso vai parar, né? Quer dizer, qual que é o próximo passo? O que tá para vir por aí? Porque agora a gente falou de uma função de IA que sai de empresas, sai de manufacturers, de grandes empresas para médias empresas e pequenos empreendedores, e agora já está na nossa vida, né, do cidadão comum que utiliza até para fora do trabalho, como a gente citou alguns exemplos aqui. Que vem aí? É difícil a gente responder assim, né? Futurologia, né? Aquela bolinha de cristal, mas a gente está trazendo, inclusive, no Summit, várias novidades de ponta. Robótica cognitiva, um computador quântico a gente está trazendo para o evento, realmente para as pessoas sentirem o que está chegando e o que está acontecendo no mundo. Então a gente está trazendo IBM, Microsoft, Oracle, Dell, NVIDIA, até NVIDIA está vindo para o nosso evento, né? Então nós temos grandes nomes bem relevantes vindo aí para o nosso evento para realmente responder essa pergunta, o que está vindo no dia seguinte? E as palestras realmente elas estão nesse sentido de como que a gente está lá. Inclusive nós estamos pegando, além das palestras, os palestrantes internacionais vão no final do evento fazer um painel respondendo essa pergunta, que eu estou brincando assim, é o painel do fim do mundo, né? O painel do exterminador. O que está vindo por aí? E vamos perguntar direto para eles também. É isso, sucesso no IA Summit, portanto, e vida longa, né? A QAssist. Obrigado e obrigado aí à CBN, obrigado pelo convite novamente. Dieter Boggett daqui conosco no Empresas e Negócios da CBN Joinville nessa semana, falando um pouquinho do Summit também da QAssist, né? Uma empresa que trabalha com tecnologia aí, no ramo, né, de inteligência artificial há vários e vários anos. Obrigado pela sua companhia neste sábado. A gente volta na semana que vem. Lembrando que esse episódio fica salvo também no YouTube da CBN Joinville. Acompanhe a gente por lá e até a próxima semana.